X-Tudo Caboquinho, com Orlando Câmara. Terça-feira, dia 8 de abril de 2025. E terça-feira, você já sabe, é dia do nosso X-Tudo Caboquinho com o nosso parceiro Orlando Câmara, que traz sempre aqui informação, análise, comentário sobre algo ligado à nossa cidade, à nossa sociedade, à cultura, a comportamento. E é dia de fazer aquela perguntinha de todas as terças-feiras. Orlando, conta pra gente, meu amigo, qual que é o sabor da coluna de hoje? Olá para vocês, o sabor de hoje é de pacto social e eu espero que ao final da crônica todo mundo possa entender o que é um pacto social, porque é um tema muito complicado, né? Eu conversava esse final de semana com um amigo e nós chegamos à questão do Centro Histórico de Manaus e falamos, inclusive, de como nós gostaríamos de ver uma outra realidade social e econômica no centro de Manaus, muito distante daquela que se vê hoje. E, na verdade, é talvez uma questão muito mais urbanística. E o meu amigo, que é concurseiro, falou o seguinte: mas Orlando, nós precisamos ter cuidado para que não haja o processo de gentrificação no centro. Ele me disse que aprendeu esse termo, estudou esse termo, num curso de redação que ele fez para um concurso. E aí eu comecei a interpelá-lo, porque o tema é interessante, porque a gentrificação é a transformação urbana que altera a composição social e econômica de uma área da região, ou de uma região da cidade. E eu confesso a vocês que tudo que eu quero, e eu acho que muitos cidadãos de Manaus querem, é a transformação da composição social e econômica do Centro Histórico de Manaus. O Centro Histórico de Manaus tem tudo a ver com operações de moradia, porque moradias mantêm, inclusive, a segurança da área, tem tudo a ver com operações ligadas ao entretenimento, à cultura, a turismo. E isso fatalmente alteraria por completo a composição social e econômica da região do centro. Aí ele me replicou dizendo o seguinte: mas Orlando, e os moradores de rua? E o direito deles? Eu falei para ele: olha, você em parte tem razão, porque essas pessoas têm direito. Mas elas têm direito a uma atuação socioeconômica, uma abordagem social que possa resgatá-los para uma outra realidade. Porque a coletividade, o coletivo da cidade, tem um interesse maior que o coletivo dos moradores de rua. É um tema muito complexo, né? Porque aí vai entrar a gentrificação, falar de aporofobia, que é pavor de pobre. Mas eu decidi dar para ele alguns exemplos de que essa história tem dois lados. Assim como existe o preconceito fortemente formado contra o morador de rua, existe a experiência ruim. Aí eu citei uma experiência do Eric, um amigo meu, que durante 6 anos teve uma operação no centro de Manaus. Os pais dele eram donos dessa operação, os pais decidiram se aposentar e ele assumiu a operação. Em mais ou menos 6, 7 anos, ele sofreu pelo menos 200 invasões ao imóvel dele. E ele fez de tudo, Eric. Ele mudou a porta de correr, ele reforçou a base da porta, colocou uma proteção extra, colocou câmera de segurança e nada resolveu. Só que a câmera de segurança mostrava quem é que arrombava o imóvel e eram sempre as mesmas pessoas. E ele foi à polícia várias vezes e disseram: olha, não temos o que fazer, até conhecemos a pessoa. Essa pessoa mora na rua no centro. Vamos fazer o quê? Nós aprendemos ele. Ele foi solto na custódia. Não tem muito o que ser feito. Como a queixa do Eric, que se mudou do centro para trabalhar em outra área, há muita queixa de comerciante do centro. E aí é importante lembrar o seguinte, que nós temos 36 mil vagas de trabalho em 18 mil operações lá no centro, num trecho bem pequeno, entre a Avenida 7 de Setembro e a Orla do Rio Negro. São 38 mil vagas de trabalho. E também é bom lembrar que 67% do ICMS, do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, que é o maior imposto, talvez, do governo do Estado, ele é recolhido do comércio de Manaus
que o comércio de Manaus sozinho fatura mais que todos os shoppings da cidade. Olha a importância econômica do centro, justamente do centro que sofre esse problema com a moradia de rua. Aí a gente se pergunta, quantos abrigos para moradores de rua o centro tem? Querem que eu responda? Nenhum. O centro não tem nenhum, pelo menos não conveniado ao sistema de assistência social no centro. Olha que coisa absurda. E aí eu vou lembrar uma outra experiência urbana bem-sucedida que sofre hoje com esse processo de empobrecimento do centro. Vou falar do Largo São Sebastião. O Largo é, talvez, a nossa maior expressão turística. Nós temos ali vários hotéis no entorno. Os hotéis de charme mais famosos da cidade estão naquela área. Nós temos o Teatro Amazonas, que é o principal prédio de interesse histórico edificado na área urbana. Enfim, é um conjunto de uma felicidade incrível, com uma série de operações bem-sucedidas. Mas quem frequenta o centro de Manaus e quem frequenta o Largo sabe hoje que há problemas sérios em relação a, por exemplo, a venda e a mendicância naquela área. Você já não pode ficar na área externa de alguns bares, porque você é abordado em 1 hora, eu nem sei dizer, mas por 10, 20 pessoas pedindo ou vendendo alguma coisa. E assim, e não é uma venda tranquila muitas vezes, porque as pessoas, elas estão desesperadas, elas estão precisando, elas necessitam daquilo, e às vezes rola uma agressividade, porque eu, inclusive, já fui alvo, eu e grupos que estavam comigo naquela área. Então é importante que haja uma abordagem social àquelas pessoas, às pessoas de rua. Do contrário, daqui a algum tempo, nós teremos um prejuízo urbano grande. E aí, alguém vai dizer, não, esse discurso é de direita, é um discurso que fala de intolerância a pobres. Não, não é isso. Esse discurso é um discurso que quer falar que é preciso um pacto social. As pessoas que moram na rua precisam, necessitam, são cidadãs e merecem atenção. Ao mesmo tempo, o cidadão que paga alvará, se submete à fiscalização de todo mundo, gera trabalho e renda, e normalmente são as pequenas operações que fazem isso, também se vê prejudicado por uma série de situações que são terríveis. Quer ver um exemplo? O cara que vende comida na porta de um empreendimento de uma operação de alimentos e bebidas. Essa operação de A e B, ela é fiscalizada pela Anvisa, tem que ter alvará, paga imposto, ela presta contas à Delegacia Regional do Trabalho. O cara que vende lanche na porta não tem nada disso. E muitas vezes pode roubar o cliente, inclusive, daquela pessoa ou afastar, de acordo com o posicionamento de classe social daquele empreendimento. Então, essas coisas, elas têm que vir à baila para a discussão do que é o centro de Manaus. Não dá para assumir apenas um tipo de discurso, progressista ou muito conservador, porque a cidade não precisa disso, ela precisa de acordos, de mediações. Vou lembrar aqui, por exemplo, que nós temos ali o Parque Jefferson Pérez, que é um empreendimento bem-sucedido, de uma intervenção urbana bem-sucedida, mas que o parque que o antecede, do outro lado, à margem esquerda da 7 de setembro, ele está intransitável. Por quê? Porque ele é ocupado hoje por pequenos narcotraficantes, por entregadores de droga, por pessoas que ficam ali vadiando o dia inteiro, consumindo e vendendo drogas. E que os moradores ali já ficaram reféns disso. À noite, talvez alguns empreendimentos que ficam ali na orla funcionem, mas o uso do parque é altamente comprometido. Então, assim, discutir a cidade exige pactos sociais. Inclusive, exige se ver os interesses das maiorias e das minorias. #Pensa é um tema complicado, mas nós não chegaremos a lugar algum sem pacto social. Bem, eu espero que vocês tenham
compreendido o que é um pacto social, a gente pode voltar ao tema. E eu desejo uma semana de entendimento e mediação a todos. Bom dia. São 9h29, está aí a coluna do Orlando Câmara, o X-Tudo Caboclinho, trazendo novamente reflexões importantíssimas e questionamentos importantíssimos sobre a nossa cidade, novamente sobre o centro da cidade de Manaus, uma área que infelizmente está bem abandonada, né? Não está recebendo a valorização que merece, e não é de agora não, é de muitos e muitos anos, gente. Então é necessário que a gente tenha uma discussão mais forte em relação a isso, e medidas mais assertivas em relação não só ao centro, mas à nossa cidade de maneira em geral, né? Para que seja mais acolhedora, para quem vive aqui e para quem chega por aqui também. A coluna do Orlando Câmara logo mais vai estar disponível no nosso canal no YouTube, Band News Difusora, no nosso site bandnewsdifusora.com.br, também nas nossas redes sociais, para você ouvir novamente, compartilhar com os seus amigos e amigas, familiares, para a gente discutir cada vez mais melhores soluções para a nossa cidade, para a nossa sociedade. Agora 9h30.